6 de março de 1968, quarta-feira à noite. O Corinthians disputa uma partida válida pelo Campeonato Paulista contra a equipe do Santos. Poderia ser um jogo qualquer, mas o Corinthians estava há mais de 10 anos sem vencer o Santos em partidas válidas nesta competição. Nesse dia, o Corinthians conseguiu quebrar o tabu, com gols de Paulo Borges e Flávio. Nesse dia também, realizava a primeira partida contra a equipe do Santos um jovem zagueiro. O nome dele, Luiz Carlos Bota. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem? Prazer em recebê-los. Boa tarde. Foi um jogo memorável, porque para mim, na realidade, esse tabu não existiu, né? Porque a primeira partida que eu fiz contra o Santos foi justamente essa. Então, eu não tinha jogado antes. E foi aquela tabu, quer dizer, foi uma festa enorme em São Paulo. Pensei que tinha sido um campeonato. Parou São Paulo. E nesse dia o senhor marcou o Pelé, né? Sentiu dificuldade de marcar o rei do futebol ou com uma partida que, como outra, qualquer? Não, sem dúvida. O Pelé foi o maior jogador que eu vi jogar. E eu não conhecia o Pelé pessoalmente, assim, de perto, né? Tinha 19 anos, né? Mas vou aqui, não adianta, velho. Eu estou aqui no campo, então tem que fazer o melhor possível. Eu joguei realmente muito bem. É muito difícil marcar o Pelé, né? É um jogador completo, praticamente. Mas foi um grande jogo, né? E depois dali, quer dizer, todos os jogos entre Santos e Corinthians, ficou aquele negócio de disputa, Luiz Carlos de Pelé, Luiz Carlos. Porque naquela época tinha um marcador mais ou menos do jogador. Hoje não tem mais. Ele joga 5 no meio do campo, 4, faz um rodízio de marcação. Antigamente, o quarto zagueiro, que era chamado de zagueiro que jogava pela esquerda, pegava o meia e o centroavante era o zagueiro central que marcava. Então, por isso que marcou aquela época, o jogador tal, né? Marcou bem o Pelé, aquela coisa toda, por causa disso. Hoje em dia não tem um marcador específico. Né? Era chamada marcação homem a homem, né? Era mais ou menos homem a homem. Porque, na verdade, a gente jogava, cheguei a jogar 4-2-4. Era um futebol ofensivo demais, né? De campo normal. Então, hoje, nenhum time joga com menos de 4 jogadores, né? Então, quer dizer, ficou mais fácil para os zagueiros jogar hoje que antigamente. Eu cheguei a combater Pelé no meio do campo e não tem ninguém atrás do meio. Se ele passa, ele já passou algumas vezes, não tem como. Então, quer dizer, era difícil, né? E excelentes jogadores também, né? Teve uma geração de craques, bons atacantes. O Pelé, claro que falar do Pelé como principal atacante que você enfrentou seria. Sem dúvida. E além do Pelé, quais foram os outros atacantes que tiveram no trabalho? Leivinha, César, Cruzeiro tinha Tostão, Missão Lopes, o Santos, além do Pelé, tinha Antônio Guerreiro, Edu, o Botafogo tinha Jairzinho. Os times eram bons, né? Tinha muitos jogadores bons. Porque naquela época o comércio internacional não estava aberto. Então ninguém ia para o exterior. Nós ficávamos todos aqui. Então os times tinham 3, 4 jogadores em nível altíssimo. Hoje não consegue segurar mais, né? Antigamente eles não compravam ninguém, não contratavam lá na Europa. Era fechado o comércio. Então tinha grandes times, grandes jogadores. O intercâmbio aqui no Brasil era mais, vamos dizer, Rio São Paulo, né? Foi mais ou menos nessa época que começou o Minas se destacar, como o próprio Rio Grande do Sul, né? São Paulo e Rio sempre foram mais fortes, né? Inclusive tem aquele torneio de São Paulo, que era uma atração antigamente, acabaram. Até o campeonato regionais estão acabando, né? O Paulista, por exemplo, que era um campeonato duríssimo, agora ficou um campeonato rápido, né? Porque o campeonato paulista não é deficitário, né? Os outros campeonatos são fracos. Então eles começam cedo, né? Copa Brasil, brasileiro, justamente para diminuir o espaço para os regionais, né? E como foi o seu início no futebol, Luiz Carlos? Você começou a jogar na várzea? Eu comecei na várzea, eu morava na Zona Norte, comecei no Tremembé. E de lá, 15 anos, né? Eu já jogava no time principal no Tremembé. E eles falaram, pô, precisam levar esse moleque aí, né, para o time e tal. Jogava meio de adulto, né, 23, 24 anos.
Aí me levaram a fazer um teste no Corinthians. Eu fiz um treino, já fiquei. Aí comecei a disputar infantil. Subi infantil, juvenil. Você praticamente fez toda a carreira, né? Isso no próprio Corinthians. A carreira inteira. Praticamente seleção paulista, seleção brasileira, juveniles. E que não tinha juniores, né? Juvenil até 20 anos, né? Seriam os juniores hoje, né? Mas eu participei de vários campeonatos, o Campeonato Brasileiro, entre seleções. Tinha as coisas melhores, não tem mais, não tem mais tempo, o mercado nem aparece lá, né? Tinham aspirantes, né? Tinha aquela história que muitas vezes os torcedores iam antes no estágio para os aspirantes jogar. Por isso tem um aspirante muito forte, né? Eu fiquei campeão aspirante. 65, 66, 67. Foi pouco depois do Ribeirão subir. O Ribeirão subiu em 65. Porque eu sou um ano mais novo que o Ribeirão. O aspirante podia jogar 5 profissionais e 6 juvenis. Então era bom para nós, terminar o campeonato juvenil e começar o aspirante. E era jogar igual para o titular. Jogos iguais, para o interior, para o mar. E você pega uma tarimba muito grande, porque você joga muito em profissionais. E para o profissional também era bom, porque eles iam se recuperando de uma contusão. Aí ele fazia 2, 3 partidas, né? O aspirante era aproveitado novamente. Então o campeonato é muito bom, mas foi enviado, né? Focado na hospedagem para todas as delegações, né? Que vai médico diferente, treinadores diferentes, jogadores mais, né? Complicou um pouquinho. O senhor sempre atuou como zagueiro, né? Quarto zagueiro, né? Sempre como zagueiro. O senhor teve algum zagueiro que tenha inspirado o senhor? Havia algum zagueiro que o senhor admirava, que o senhor queria imitar? Não dá para imitar, né? Mas eu gostei muito do Mauro, gostei muito do Djalma Dias, Ramos Delgado. Quer dizer, isso aí eu cheguei a jogar no contemporâneo. O Mauro não, mas o Ramos joguei muitas vezes com o Santos, altamente técnico. Realmente foi um zagueiro muito bom, né? Era conhecido como Marta Rocha. Elegante, sempre interninho. E depois de 68, aquela festa, depois a quebra do tabu, mas o Corinthians não foi campeão em 68, né? Acho que acabou sendo o Santos. Mas acho que em 69 o Corinthians estava realmente disputando o título. E houve aquela fatalidade. Nós terminamos no primeiro turno em 20 em primeiro lugar. Isso em 69? Hein? 69 ou 68? 69. Nós vamos falecer, nós vamos jogar em Sorocaba. E faleci, na volta faleceram os dois meninos lá, o Eduardo e o Lino. Aí o time deu uma caída. Aí o time sentiu mesmo. O Corinthians acho que já venceu todos os clássicos desse campeonato de 69, né? Nós ficamos invicto. Aí o primeiro jogo foi contra o Guarani, que eu me lembro lá, depois da morte dos dois. Nós ganhamos de 1-0 ainda, mas depois daquilo o time foi caindo. E a concentração era no mesmo lugar. A cadeira dos dois ficavam vazias sempre. Até jogar sinuca, lembrava do Guarani, jogar sinuca. Aí cheguei para o doutor Vadir, que era o presidente. Daqui, leva tudo para outro lugar, no hotel. Mudar um pouco, né? Não é uma chácara. E assim, ali na Vila Mocalô, ficamos lá, né? Mas tudo foi caindo. Na época o senhor fazia a zaga com o Ditão. O que o senhor tem a dizer sobre o Ditão, companheiro de zaga durante muitos anos de Corinthians? Então me ajudou muito no início, né? Ele sempre me apoiou. Embora ele fosse amigo do Clóvis, do Galhardo, quando eu subi de juvenil, ele me deu uma força. Isso serviu para mim também como exemplo, porque eu agia assim também com os outros garotos que subiram depois, sabe? Sempre ajudei. O futebol é isso, infelizmente ele morreu novo. E o Ditão, ele tinha uma coisa, foi um dos grandes amigos que eu tive de futebol. Ele não passava da Moca para cá. O negócio era Guarulhos até a Moca. Jardins, Pinheiros, ele não vinha. Eu tinha uma pizzaria, inclusive, em Pinheiros. Eu convidava ele sempre. Às vezes eu mas não vinha de jeito nenhum. É gozado. Mas gente muito boa. Inclusive, eu encontrei com uma vez no clube, no Armazém. Eu estou fazendo